10 razões porque o nosso pacote de viagens é a sua melhor opção. Meu nome é Karina Santos, eu sou turismóloga e idealizadora da Destino Afro. Hoje eu vou falar sobre por que a Destino Afro é a sua melhor opção quando você pensa viagem afrocentrada. E antes de começar o vídeo, eu não queria que você pensasse que esse vídeo é um vídeo para engrandecer a Destino Afro. Muito pelo contrário, esse vídeo é para que você conheça mais a história dessa empresa que ainda está começando, né, nesse mercado do afroturismo, mas que é uma base consolidada. Essas razões têm muito mais a ver com o nosso comprometimento, com a nossa missão, com a nossa visão enquanto agência de viagens. Então fique comigo até o final, eu prometo que esse vídeo vai ser muito importante para quem quer conhecer mais essa empresa e até mesmo antes de reservar, né, um pacote de viagens, fica um pouco inseguro. Então, se este é o seu caso, fique comigo até o final porque você vai conhecer muito mais a nossa história. Vamos nessa? A razão número 1 é que somos uma agência legal, uma agência que segue as diretrizes do Ministério do Turismo. Então não estamos falando de um projeto que surge do nada e não sabe para onde está indo. Como eu me apresentei no início, né, eu sou turismóloga, essa já seria a nossa segunda razão. Então eu estudei 4 anos, né, atividade do turismo como um todo, e desde a minha vida profissional, né, quando eu comecei, eu só trabalhei com turismo. Então essa é mais uma razão e dá mais credibilidade também para a agência Destino Afro, visto que é uma pessoa que entende a atividade, que entende o setor e tem um olhar muito mais cuidadoso quando se pensa viagens em grupo. Terceiro ponto é a experiência. Eu sei que muitas empresas começam, né, sem experiência e eu até entendo que isso seja um momento, né, você tem que começar de alguma forma. Mas a minha experiência começou com a graduação. Quando eu não tinha nenhuma experiência no turismo, eu comecei a fazer estágio em todos vários setores da atividade. Eu só não fiz em hotelaria e cruzeiro, porque eu já sabia que não ia me identificar. Mas eu passei por vários setores, então ali eu comecei a criar a minha experiência enquanto pessoa, enquanto profissional. E quando eu criei a Destino Afro, eu também não tinha experiência de criar grupo, mas eu já tinha experiência de trabalhar com turismo. Hoje eu já posso falar para você que nós temos experiências em montar grupos, porque a Destino Afro já fez 2 grupos. Um em 2019 para Moçambique, África do Sul, e até visitamos um terceiro país, que é a Suazilândia. E ano passado, 2020, nós visitamos Colômbia. Então é uma agência nova, mas é uma agência com experiência, porque já levamos grupos para fora do Brasil. Quarto ponto é que nós oferecemos acompanhamento durante toda a sua viagem. Imagine você sair do Brasil, atravessar o oceano, chegar lá em algum país africano e não ter ninguém da agência que você conversou durante todo o processo da pré-reserva. Isso não acontece na Destino Afro. Quando você reserva os nossos pacotes de grupo, eu normalmente acompanho o grupo. Quando não sou eu, é alguma pessoa da nossa equipe, mas isso eu já posso deixar para você de quebra, que sempre vai ter alguém da Destino Afro para acompanhar o grupo. O quinto ponto é sobre a preocupação que algumas pessoas têm, por exemplo, agora, né, com a situação da pandemia. Então muitas pessoas ficam com medo de investir na viagem e por alguma razão não puder viajar, e como que fica o pagamento, como que fica esse dinheiro. Então, nestes casos, né, a Destino Afro tem uma política de força maior, né, então a gente estorna integralmente o valor que a pessoa pagou. Então a gente não cobra multa, a gente não cobra taxa de serviço, você recebe o valor integral do que você pagou em casos de força maior, como foi da pandemia. Então nós tínhamos uma viagem programada em julho de 2021 para Moçambique e não pudemos ir por conta da situação do cenário na época. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Karina, eu não posso ir mais, eu gostaria de ter o estorno do valor que eu paguei. E eu prontamente
fiz isso. A gente pensa também do seu lado. Então a gente é muito transparente, a comunicação muito transparente no sentido de você ter a confiança que está fazendo a coisa certa como empresa séria e comprometida. Continuando aí sobre pagamento e tal, vamos entrar no sexto ponto, que é sobre flexibilidade de pagamento. A Destino Afro orgulhosamente fala que é flexível no pagamento e somos mesmo, porque cada pessoa às vezes tem algum problema pessoal em determinado momento, então a pessoa quer continuar na viagem, mas surgiu um imprevisto, então tem que fazer um pagamento de uma outra coisa e congela ali, depois volta para pagar a viagem ou paga 2 parcelas mais para frente, enfim, isso não tem uma caixinha definida das opções, vai ser de acordo com cada um. Então a gente já teve situações de, por exemplo, uma cliente tinha uma gatinha, a gatinha ficou doente e ela teve que gastar com a gatinha e ela falou: Karina, eu não posso fazer o pagamento esse mês, eu posso fazer 2 no mês que vem? Eu falei: não tem problema. Teve uma outra cliente também que o filho dela passou por uma bolsa de estudar fora, enfim, e aí ela também teve esses gastos e aí ela congelou o pagamento, falou: não, Karina, deixa aí, mas assim que eu normalizar, eu volto a fazer o pagamento. Eu falei: não tem problema, a gente vai conversando. Então, assim, esses são 2 exemplos que eu lembrei agora, mas tem outros também. Mas eu gostaria de te informar que nós somos flexíveis. Também trabalhamos com boleto bancário, sem consulta CPF, Serasa, nada disso. Então é sempre uma base de confiança e de respeito mútuo. E se a gente fala de viagem afrocentrada, o nosso 7º ponto é sobre os nossos roteiros. Os roteiros da Destino Afro eu amo criar, são roteiros criados por mim, né? Eu não me baseio em nenhum roteiro de nenhuma agência, de nenhum blogueiro, nada disso. Eu me inspiro, mas eu sempre trago elementos, surpresas, elementos que as pessoas não vão saber como é que faz e tal. Então, e essa é mais uma razão, porque se você quer viver uma viagem única, inesquecível, memorável, você precisa participar das viagens da Destino Afro. Já seguindo aí para a parte final, né? Agora a gente está indo para o 8º ponto, 8ª razão por que o pacote da Destino Afro é a sua melhor opção. Vamos falar um pouquinho de segurança e conforto. 2 itens muito, muito importantes quando você pensa em viajar, principalmente para fora do Brasil. Então, eu penso que a pessoa que quer reservar um pacote comigo, ela busca conforto, ela busca segurança. Por quê? Ela poderia, por conta dela, ir na internet, pesquisar e fazer a viagem por conta dela. Então, se ela chega até a mim, significa para mim esses 2 pontos. Ela quer segurança e quer conforto. E é isso que a gente oferece desde o momento que a pessoa manda uma mensagem pra gente, pergunta, tem alguma dúvida. Normalmente eu ligo, tiro as dúvidas, mando um e-mail com o roteiro e sempre uma comunicação muito direta, sempre passando muita segurança, porque normalmente eu conheço os destinos que eu levo o grupo e se eu não conhecer, eu tenho já parceiros lá que vão me passar essas informações com riqueza nos detalhes. Então eu sou muito segura quando eu monto um roteiro e vendo o roteiro. Eu não fico gaguejando, não sabendo responder o que o meu cliente está me perguntando. Então, por isso, eu acho esse ponto muito, muito importante para mim. Essa é a primeira tecla que eu bato, porque a gente está lidando com sonhos, a gente está lidando com desejos, até transformações de vida. Então, isso para mim é muito importante que você saiba que segurança e conforto é o que você encontra ao reservar o pacote com a Destino Afro. Segurança, conforto, agora seguindo para o 9º e penúltimo ponto, turismo responsável. Aqui nós fazemos um turismo pautado em redistribuição da renda. Então, quando você compra um pacote de viagem, por exemplo, né, vamos supor, você comprou um pacote de 5 mil reais. Esse valor que você paga à agência, ele não fica integralmente com a agência. Você precisa entender que esse dinheiro é distribuído para, até dependendo do local, dezenas de pessoas. Por quê? A gente tem que reservar a hospedagem, a gente tem que reservar o transporte, a gente tem que contratar o guia local, a gente tem parcerias com restaurantes, tem os atrativos. Então, tudo isso está envolvido no dinheiro que você paga, investe
ao comprar esse pacote. Então, a parcela que fica com a Destino Afro é a parcela de criação desse roteiro, acompanhamento, conforto, segurança, mas a gente tem outros fornecedores parceiros que também, né, participam dessa distribuição de renda. E aí, a minha preocupação enquanto agência de viagens eu poderia fazer parcerias, né, buscar um custo melhor, custo-benefício, enfim, e nem é sempre, não é assim que acontece, tá, gente? Eu sempre busco parcerias com pessoas que tenham a mesma linguagem, a mesma linha de pensamento que é Destino Afro. Nós somos uma agência afrocentrada, a gente está aqui para recontar a história de África, das pessoas pretas, de uma forma diferenciada. Então é muito difícil a gente fazer parcerias com empresas que não entendem isso. E aí eu vou falar uma coisa, muitas das vezes as parcerias são até com serviço, produto mais caro do que o normal, do que, vamos dizer, o padrão do mercado, mas por quê? Estamos trabalhando com pequenos, né? Então a gente valoriza isso. Então acho isso muito importante que você saiba que quando você compra um pacote com a Destino Afro, você também está ajudando essa cadeia, né? E é uma coisa que as pessoas ficam com dificuldade de encontrar um guia, um hotel, um restaurante de pessoa preta. Então esse trabalho a gente faz, né, na nossa pesquisa, na nossa criação de roteiro. E por último, mas não menos importante, gente, a conexão local. A Destino Afro promove conexão local verdadeira quando você conhece um destino com a gente. Eu não quero levar você para, por exemplo, vamos falar de Salvador, que a gente tem uma viagem agora. Eu não quero trazer você, né, eu tô aqui em Salvador, para Salvador para ficar sendo um turista superficial, né, que faz as coisas que todo mundo tá fazendo e foi embora, acabou. Não consigo. Quando você vai fazer uma viagem com a Destino Afro, você vai conhecer o nome das pessoas, você vai conhecer a história das pessoas, você vai se conectar com aquelas pessoas, você vai virar amiga daquelas pessoas, você vai fazer parcerias com aquelas pessoas. Então é dessa forma que eu vejo, gente, as viagens, a nossa criação, né, desses roteiros, desses pacotes em grupo, e eu recebo um feedback muito positivo das pessoas que participam, né, das nossas viagens, porque normalmente, né, o turismo é muito pautado, existe uma bolha, né, existe uma superficialidade, e o que a gente quer realmente dar essa furadinha nessa bolha e mostrar que é possível viajar com conexão, com respeito, com amor ao próximo, amor à natureza e principalmente amor à história africana. Bom, eu acabei por aqui, eu espero que essas razões te convençam, né, a pensar, se você ainda não comprou um pacote com a gente, a pensar, a considerar, a se presentear com uma viagem afrocentrada com a Destino Afro. Embaixo aqui no vídeo tem o link com as nossas próximas viagens. Eu paro por aqui, agradeço a sua presença e te vejo no próximo vídeo. Até lá!